Deus, eu queria convidar você a ficar em pé. Nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos dar início ao nosso culto nessa noite. E eu queria convidar você, já que você está tão feliz, a abraçar pelo menos 3 pessoas aí. Isso, passa essa alegria aí pro seu irmão. Aleluia. Ei, alegria boa, hein? Presença do Espírito Santo em nós. Aleluia. Glória a Deus. Você pode curvar a sua cabeça, nós vamos orar. Feche os seus olhos aí onde você está. Coloque a mão sobre o seu coração. Comece a falar com o Senhor. Comece a declarar agora a tua dependência do Senhor aí onde você está. Comece a dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Eu anseio por mais de Ti. Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza. Senhor, nós estamos aqui nessa noite porque um dia o Teu amor nos alcançou. A Tua graça nos transformou. E hoje nós somos livres para adorar ao Senhor, para bendizer ao Teu nome. E nós te pedimos, amado Espírito Santo de Deus, manifeste a Tua presença neste lugar, sobre cada vida, sobre cada coração que entrou aqui nessa noite, sobre cada lar onde essa transmissão está chegando. Que a Tua presença, Senhor, se manifeste trazendo cura, trazendo restauração, trazendo avivamento pelo poder do nome de Jesus. Que o Senhor possa guiar e direcionar cada momento deste culto, porque tudo é para o Senhor. E nós oramos nessa noite agradecidos a Ti e aplaudimos ao Senhor, que é digno de todo louvor. Aleluia! Vamos celebrar ao Senhor com bastante alegria, amém? Aleluia!
de aleluia. Sobre a festa vai subir, sua glória descerá, subirá um novo som de aleluia. Obrigado de aleluia, Senhor. Aleluia, nós adoramos esse Deus que é todo poderoso. Aleluia. Nosso Deus é todo poderoso. Você pode dizer isso, meu Deus é todo poderoso. Ele está conosco em todos os momentos. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Quando você está dormindo, Ele está com você. Quando você está trabalhando, Ele está com você. Quando você está lá na sua casa, cuidando dos seus filhos, cuidando da sua casa, Ele está com você. A presença dEle é real. Aleluia. E Ele sempre tem um escape. Ainda que o inimigo tente armar para você, para mim, ainda que ele ande ao nosso derredor, rugindo como um leão, nós temos um Deus que é todo poderoso. Aleluia. E Ele já venceu, e você também já é mais do que vencedor. Você crê nisso nessa noite? Erga suas mãos aos céus, diga: Senhor, eu confio em Ti. A minha vida está em Tuas mãos. Forte do Senhor.
dias de bênçãos, ouça a voz, Deus te dá escravo e livramento. Esse é o nosso Deus, é o Deus que te sustenta. Glória a Deus, aleluia. Esse é o Deus que te sustenta. Ainda que tudo ao seu redor pareça estar desabando, esse Deus, Ele é a tua proteção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia! Ele cuida de você, Ele está contigo. E Ele está aqui nessa noite. Há uma presença gloriosa do Senhor. Ele está aqui. E onde Ele está, algo diferente tem que acontecer. Por onde Jesus passa, milagres acontecem. Glória a Deus. Vidas são transformadas, circunstâncias são transformadas, porque Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia! Você pode erguer as suas mãos e dizer: Senhor, eu me rendo a Ti. Eu sei que Tu estás aqui nessa noite, e eu declaro a minha dependência do Senhor. Eu declaro que tudo que eu tenho é Teu. A minha vida está em Tuas mãos. Tu tens o controle, Senhor. Deus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, podes me ouvir. Você crê nisso? Ele está aqui? Deus está aqui. Ele está neste lugar. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, podes me ouvir. E o que acontece? Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Os feridos de alma são curados. A presença dele cura. Os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está. Diga isso a Ele. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo Teu Espírito. Flua em mim como uma manancial.
Boa noite, graça e paz, amém? 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 Amém. Glória a Deus. Se assente nesse momento. Nós vamos continuar celebrando ao nosso Deus, cultuando a Ele, agora através da Sua palavra. E já podemos perceber a presença do Espírito Santo de Deus em nosso meio. Quero te convidar nesse momento a se desligar. Se há alguma coisa que te preocupa lá fora, eu quero te convidar agora a se concentrar totalmente agora no Senhor e na Sua palavra. Se desligue de tudo. Se você tiver o celular em suas mãos aí, quero te convidar a colocar ele no modo avião ou, se possível, desligá-lo. Nós agora precisamos separar esse tempo para dedicar exclusivamente ao nosso Deus. Ele é digno. E eu quero te fazer uma pergunta. Se Deus falar ao teu coração nessa noite, e você entender a voz de Deus ao teu coração, você vai mudar? Que silêncio! Imagine essa cena. Se você se deparasse com Jesus, Ele virasse para você e fala assim: olha, eu preciso que você mude esse comportamento. Qual seria a sua resposta? Qual seria a minha resposta? Qual seria a nossa resposta? Senhor, mas eu sempre fui assim, eu sempre agi assim. Depois de tantos anos, será que eu consigo mudar? Jesus nos chama a nos convertermos todos os dias, a renunciar quem nós éramos, porque agora somos uma nova criatura. E agora a criatura que nós somos, não vivemos para nós mesmos, mas vivemos para aquele que nos amou, nos resgatou. Paulo certa vez disse: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu João a respeito de Jesus, capítulo 4. Nós vamos ler alguns versículos do 27 até o 42. É um texto bem conhecido de todos nós. Após o encontro de Jesus com a mulher samaritana, há um desenrolar que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite, para que Deus ministre aos nossos corações e nos impulsione a uma mudança. Que mudança é essa, pastor? É uma mudança que vai me levar para o conforto? É uma mudança que vai abreviar o meu sofrimento? É uma mudança que agrada ao Senhor. E existe um princípio: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Versículo 27 em diante diz assim: naquele momento os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem:
daqui a 4 meses haverá a colheita. Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado: um semeia, outro colhe. Então eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiam que ele ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Curva a sua cabeça e feche os seus olhos. Senhor, eis a tua palavra, Senhor. Eu sei que o teu Espírito já tem ministrado aos nossos corações, já temos sentido de forma clara o agir, Senhor, do teu Espírito em nosso meio. Nesse momento, Senhor, nós te pedimos, continua falando aos nossos corações, que a tua palavra, Senhor, venha a penetrar onde o nosso esforço humano não consegue, e venha trazer entendimento, venha trazer luz, que possamos ser iluminados, que possamos ser despertados, que os nossos olhos possam compreender aquilo que tu queres, Senhor, realizar em nós nessa noite. Nós nos apresentamos a ti, Senhor, sedentos da tua voz, da tua palavra. Por isso, Senhor, tenha liberdade para agir em nosso coração, Senhor. Tu tens toda a autoridade em nosso meio nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria falar com você nessa noite sobre abrir os olhos. Eu gosto muito da palavra que nos leva a um despertar. Eu gosto muito de um texto lá em 2 Reis que fala do profeta e o seu moço Eliseu e seu servo, quando ele estava rodeado por exércitos inimigos, e aquele moço, quando abre a janela, fecha logo em seguida. Não dá não, são muitos. E aí, no desenrolar, Eliseu ora ao Senhor. E é interessante a oração de Eliseu. Eliseu não ora para que Deus exterminasse o inimigo. Eliseu ora para que Deus abrisse os olhos do moço, do servo. E aí, quando os olhos do servo são abertos, em resposta à oração do homem de Deus, a perspectiva dele muda. A perspectiva dele é totalmente diferente. E o tema que Deus me direciona para essa mensagem é abrindo os olhos. Que nessa noite os nossos olhos sejam abertos de tal forma que a nossa perspectiva mude. Que a nossa forma de entender as circunstâncias mude. Que a nossa forma de entender as dificuldades, as lutas, os inimigos que se levantam, que tudo isso possa mudar para que o propósito de Deus se estabeleça em nossas vidas. E é interessante que diante disso, eu lembro de uma teoria muito conhecida,
Mas talvez não como teoria, mas como uma experiência que nós temos. Quando você comprou um carro novo, um carro diferente do antigo que você possuía, ou quando você compra o seu primeiro carro. Eu lembro muito bem, quando eu comprei o meu primeiro carro, foi um Gol Bola branco. 1000. Eu comprei assim, Jorginho, eu não tinha dinheiro, eu só tinha metade, mas eu tinha crédito, não devia ninguém. Eu comprei com a metade do dinheiro e dei 12 cheques. Rapaz, cheguei em casa de carro novo e falando assim, mulher, segura e fecha as torneirinhas, porque são 12 cheques para pagar, eu não sei nem como a gente vai pagar. E aí, a gente não saía mais para comer hambúrguer, até o churrasquinho missionário sofria a gente que não podia. Mas pela misericórdia de Deus nós pagamos, e depois de um ano aquele carro foi nosso. Até então era só metade, Márcio. E é interessante que quando nós saímos para dar uma volta no carro, a gente começava a ver Gol branco para tudo quanto é lado. Parava no mercado, tinha os dois, falei, não é possível. Andava, parava para frear no quebra-mola. Na nossa antiga cidade tinha quebra-mola para tudo quanto ela, na verdade tinha, não tem. Na verdade agora nasceu mais, inclusive, misericórdia. Freava para o quebra-mola, aparecia outro Gol branco. Parava para abastecer, outro Gol branco. Alguém já percebeu isso? Troquei de carro, agora comprei um carro prata. Para onde tu olhava aparecia um carro prata. Tem uma teoria envolto disso. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas é muito comum. Não sei de onde saiu tanto Gol branco. O nome dessa teoria é a teoria do carro vermelho. E se eu te perguntasse, quantos carros vermelhos você viu hoje? Qual seria a sua resposta? Alguns falariam assim, eu acho que eu não vi nenhum não. Não, eu vi muitos. Quantos? Uns 5. Mas e se eu falasse para você assim? Eu quero te desafiar. A cada carro vermelho que você vê, você marcar, porque eu quero te dar R$50 para cada carro vermelho que você vê. Como seria a sua atitude hoje? Você chegaria aqui na igreja para se encontrar com aquele que fez a promessa e está com dinheiro no bolso? Qual seria a sua resposta a essa pergunta? Quantos carros vermelhos você viu hoje? Talvez escutaríamos assim, 193. E meio, porque uma era uma Uno 197 vermelha. Nem sei se existe Uno. Você saberia exatamente o número. Por quê? Porque a sua perspectiva para o carro vermelho mudou. Até então, todos os carros vermelhos estão aí em Cabo Frio espalhados, mas isso para nós é indiferente. A nossa perspectiva, o nosso foco, a nossa atenção não está voltada para isso. A nossa atenção está voltada para quê? Para os nossos compromissos, para as nossas responsabilidades, para os nossos afazeres, não é isso? Mas quando trocamos de carro, aparece porque o nosso foco muda. E eu quero falar um pouco sobre essa lição de percepção que define a nossa realidade. Uma percepção define a nossa realidade. Talvez você saia daqui hoje contando todos os carros vermelhos que você encontrar pela rua. E vai falar assim, pastor, você me deve. Não, só um exemplo, tá? Pastor, não tem nem condição de te ajudar nesse desafio aí. Inclusive, se tiver alguém querendo pagar, eu estou aí na fila me contar quantos carros vermelhos tem.
Mas a verdade é essa, a nossa percepção define a realidade que nos cerca. A percepção do profeta Eliseu diante daquele levante inimigo era de que maior era quem estava com ele. A percepção do moço é: não tem saída, estou no fundo do poço, para mim não tem mais jeito. A mesma circunstância, percepções diferentes. A minha pergunta é: qual é a sua percepção nessa noite? Qual é a minha percepção nessa noite? Será que estamos olhando à nossa volta e não enxergamos saída? Ou estamos percebendo que maior é aquele que é por nós do que o que está no mundo? Precisamos compreender que a nossa percepção define a nossa realidade. É interessante que no texto que nós lemos, Jesus ele diz assim a respeito do mundo espiritual: abram os olhos, versículo 35 do mesmo capítulo 4 que nós lemos. Abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. É estranho essa colocação de Jesus aqui, né? Jesus estava conversando com uma mulher samaritana, levando para aquela mulher samaritana uma boa notícia, ou o Evangelho. E diante daquela conversa, ao relatar com os seus discípulos sobre aquele encontro, Jesus vira para os discípulos e fala assim: os campos estão prontos para a colheita. Mas Jesus estava conversando com a mulher samaritana. O que isso tem a ver com a agricultura? O que Jesus estava querendo dizer? Jesus ele estava querendo nos mostrar a urgência. Jesus ele estava querendo nos mostrar a oportunidade. Jesus ele estava querendo nos mostrar uma colheita espiritual. É muito interessante nós percebermos que se você... Eu gosto muito, por exemplo, de uma fruta chamada jabuticaba. Quem conhece aí? Eu amo de paixão. Meu Deus. Só que a jabuticaba tem um problema, que não está conectado à doçura, ao prazer de comer uma jabuticaba. Fica 3, 4 dias e acaba. É rápido. Acaba tudo. As que ficam lá e a gente às vezes não dá conta, caem rapidamente no chão. São frutas que ficam lá meses no pé, 20 dias, uma semana já era. Se você não colher aquilo que está maduro, você perde a colheita. Esse é o princípio da agricultura. E Jesus traz esse senso de urgência quando ele fala da agricultura. Porque quando se plantava os grãos agrícolas desse período, tinha uma perspectiva. 4 meses depois do plantio podia se colher. Então você planta agora, para daqui a um tempo você colher. Agora não é hora de colher, é hora de plantar. E Jesus vira para os seus discípulos e fala assim: abram os olhos, parece que vocês não estão vendo. Tem uma colheita espiritual que está pronta para colher. E vocês acham que não é o tempo, que não é o momento? Vocês estão preocupados com outras coisas? Jesus traz um senso de urgência quando ele desperta os discípulos para abrirem os olhos. O primeiro erro dos discípulos é pensar que ainda não era o tempo. No versículo 31, os discípulos estavam focados nas suas necessidades. Mestre, coma alguma coisa. E eles foram comprar comida, deixando Jesus ali só. Muitas vezes, nós estamos vivendo situações similares. Estamos preocupados com as nossas necessidades, com as nossas urgências. E às vezes isso tem nos conduzido a não perceber que existe uma colheita preparada, pronta. E Deus, através do seu Filho Jesus, diz para mim e para você:
abra os olhos. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Os discípulos estavam esperando o momento certo para a colheita. Mas Jesus diz assim, o tempo já chegou. Deixa eu te fazer uma pergunta que não vem da parte do pastor Rafael para você, mas vem da parte de Deus para você, vem da parte de Deus para mim. E a pergunta é, o que você está esperando para fazer aquilo que Deus espera de você? O que nós estamos esperando? Mateus, capítulo 9, versículo 37, versículo 38, diz assim, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a colheita. Jesus aqui mostrando a necessidade de orarmos para que trabalhadores sejam enviados. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, o apóstolo Paulo diz assim, digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Paulo aqui, ele enfatiza que não é para amanhã, não é para quando você terminar os estudos, não é para quando você for promovido, não é para quando você for curado, não é quando isso acontecer ou quando aquilo acontecer, é para agora, há tempo e fora de tempo, é tempo de salvação. Existe um rei que morreu na cruz para salvar o perdido, o pecador, ele veio nesse propósito e nos chama a ser representantes dele, e estamos perdendo tanto tempo com tantas coisas. Oportunidades estão sendo desperdiçadas. E muitos cristãos pensam, um dia eu terei mais tempo. Um dia eu estarei mais preparado. Um dia Deus abrirá a porta. Jesus está dizendo, a oportunidade já chegou. Ela está ao seu redor. A questão aqui não é a colheita, entenda isso. A questão não é se a colheita está pronta ou não. Se existem pessoas precisando de ser alcançados pela salvação ou não. A questão aqui é a nossa percepção. A questão aqui diz respeito aos trabalhadores e não à colheita. Às vezes nós falamos assim, hoje ninguém quer nada com Jesus. Hoje Deus nos chama a mudar a nossa percepção. Deus, Ele quer nos despertar. Abram os olhos. A colheita está pronta. O problema é não enxergarmos isso. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele continua com desejo ardente por almas se rendendo aos seus pés. E diante dessa realidade, o que nós temos feito? Assim como a nossa percepção do carro vermelho é insignificante, como temos lidado com as oportunidades que nos aparecem todos os dias? É interessante que no início da igreja, Atos 1, capítulo 1, versículo 8, diz assim, mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Deixa eu te falar uma coisa. O Espírito Santo de Deus nos capacita para sermos testemunhas dele. O Espírito Santo de Deus, ele nos dá autoridade e poder.
não para fazermos o que nós queremos, mas para sermos testemunhas dele. Esse é o propósito de Deus. Essa é a direção do Espírito de Deus. Lucas capítulo 19, versículo 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus, ele não ficava esperando as pessoas irem ao seu encontro. Jesus ia ao encontro das pessoas, como ele fez com essa mulher samaritana. A pergunta é: o que nós estamos esperando para agir? Jesus, ele é o exemplo e ele veio buscar o perdido. Deixa eu te falar uma coisa: ele veio e me buscou e me resgatou. Eu não merecia, e por que hoje eu não faço o mesmo por aqueles que ele veio buscar e salvar? Precisamos nos despertar. Quando foi a última vez que você percebeu uma pessoa que precisava de Jesus ao seu redor? Será que não existem pessoas ao nosso redor que precisam de Jesus como Senhor e Salvador, de conhecer esse Deus amoroso, misericordioso, que perdoa, que nos fortalece, que é o nosso refrigério? Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Será que ao nosso redor não tem ninguém assim? Ou não temos observado os carros vermelhos ao nosso redor? Ou não temos percepção para as pessoas que precisam conhecer a Jesus? Às vezes pessoas boas, às vezes pessoas ruins, mas não adianta ser uma pessoa boazinha, ter um bom papo. Nós precisamos, para ter a salvação, reconhecer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, sem o qual ninguém verá o Senhor. Jesus é a salvação. Para o perdido, é uma realidade. E oportunidades estão ao nosso redor. A pergunta é: temos ignorado? Ou temos aproveitado essas oportunidades? Como nós temos reagido? Pastor, eu percebo que é uma realidade. Existem pessoas ao meu redor, mas eu não estou conseguindo perceber isso, e agora isso ficou claro para mim. Então eu quero falar com você como você pode desenvolver uma mentalidade evangelística. Como desenvolver? Primeiro, mude a sua percepção. Estabeleça um alvo. Mude a forma como você enxerga o seu redor. Treine seus olhos, como se fosse para buscar os 50 reais de um carro vermelho. Saia com esse objetivo da sua casa. Acorde com esse objetivo. Muda a sua percepção naquilo que você vai orar. Olhe aquilo que está no coração de Deus. Paixão por almas. Busque através da tua oração oportunidades para falar de Jesus. Esteja atento às conversas. Através de sinais, as pessoas clamam por Jesus sem saber. Mas às vezes estamos prestando atenção da conversa, só para saber o que está acontecendo com um fulano, com um ciclano, ou do problema do Beltrano, ou para saber da novidade, ou quem pisou na bola. Treine os seus ouvidos para entender oportunidades e a sua boca para semear esperança onde há trevas. Esteja disponível. Às vezes as pessoas precisam apenas de pessoas que se importam com elas. Quantas vezes temos sido insensíveis? Mude a sua percepção. Lá em Colossenses capítulo 4,
Diz assim: sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Deixa eu te falar uma coisa, Deus todos os dias nos dá oportunidade. O desejo dele é que sejamos testemunhas dele. E ele nos dá oportunidades todos os dias. As oportunidades estão ao nosso redor. Na fila da padaria, na fila do banco, no trânsito. Fico observando o nosso irmão Arquimedes. Ele não está aqui hoje, eu posso falar com mais tranquilidade, para ele não ficar encabulado. Ele escreve numa conchinha, às vezes um versículo bíblico, às vezes um eu te amo. E toda vez que ele tem a oportunidade, ele vai lá e entrega uma semente. Deus é amor. Gestos simples, mas que expressam um grande amor que não é nosso, é dele. Deixa Deus te usar como um instrumento dele para salvar os perdidos pelo qual ele morreu. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Colossenses 4. No mundo nós ouvimos essa frase: aproveite a oportunidade, agarra com unhas e dentes, estude, batalhe por esse emprego. Eu não estou dizendo que você não deva lutar por essas coisas, é saudável, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo é uma questão de percepção. Enquanto prioridades estiverem invertidas em nossas vidas, estaremos com nossa percepção deturpada, estaremos focados nos exércitos inimigos, no tamanho da dificuldade, no tamanho da doença, no tamanho dos problemas que nos rodeiam, e vamos enxergar: para mim não tem saída. Mas quando a nossa percepção está naquele que criou céus e terra, e quando eu entendo aquilo que Deus espera de mim, e eu me movimento para fazer isso, o poder de Deus se manifesta. Porque a palavra de Deus é essa. Eu não sei se você entendeu, mas ao receber poder sobre vós, sereis minhas testemunhas. Deus, ele quer nos empoderar, mas não é para realizar os nossos desejos ou os nossos sonhos, é para que o nome dele seja glorificado, exaltado, e almas se rendam aos seus pés, e as bênçãos do Senhor nos alcançam. Não faça isso por um interesse de conquistas, mas faça isso para agradar o seu Deus, e tudo mudará ao seu redor. Provérbios capítulo 11, versículo 30 diz assim: o fruto da retidão é árvore de vida, e aquele que conquista almas é sábio. Ser uma testemunha de Cristo, estar com a sua percepção voltada a aproveitar as oportunidades, é um gesto de sabedoria. Correr atrás dos próprios interesses, inverter as prioridades do reino de Deus, é loucura. Louco! Hoje pedirão a tua alma, e que tu tens preparado para quem será? O evangelho é loucura para o mundo, mas para nós é poder de Deus. Quantos loucos estão em nosso meio, não percebendo que Deus nos convoca para uma missão. Precisamos estar atentos, e aí seremos sábios aos olhos do Senhor. Mesmo que para o mundo pareça loucura, o que nos importa não é agradar a homens, mas agradar ao nosso Deus.
Muitos dizem assim: pastor, eu não sei pregar. Pastor, eu não sei evangelizar. E se alguém me fizer alguma pergunta difícil, Luciana? Como é que eu vou fazer? Ela já ficou vermelha, só que eu falei o nome dela. No texto que nós lemos de João capítulo 4, verso 39 ao 42, nós vemos uma cidade, todo um vilarejo, que foi evangelizado por uma mulher, que não fez teologia, pastor, que não fez o seminário teológico, que não vem na escola bíblica dominical, que não entende sobre o Apocalipse, sobre escatologia. Essa mulher, na sua simplicidade, que entendia muito pouco, Jesus teve que explicar coisas básicas para ela. Foi para o seu vilarejo e começou a falar o que Jesus fez na vida dela. Oh, glória! Todos se renderam aos pés de Jesus. Jesus, ele, mais do que se preparar, ele deseja que você seja testemunha dele com aquilo que ele já fez na tua vida. O milagre já foi feito por ele, porque você já o conhece. Apresente aquele que mudou a forma como você enxerga a vida, para aqueles que ainda não enxergam. E o Espírito Santo convence o homem. Aqueles que estão disponíveis verão o sobrenatural de Deus, porque é a promessa dele. Não é a nossa eloquência, as nossas faculdades, a nossa sabedoria, mas é o poder de Deus através de um coração disponível que transforma vidas. Não espere uma formação acadêmica. Não espere você ter todas as respostas. Não espere você estar preparado. E quando você vai a si mesmo, você está mostrando a sua fé. Que a sua fé não está firmada naquilo que você sabe, mas num Deus que te amou. Esse é o princípio. Você já conhece e já tem tudo que precisa para ser uma testemunha de Jesus, onde você pisar. Lá em Marcos capítulo 5, versículo 19, nós vemos a história de um homem que vivia possesso. Ele encontrou a libertação, ele encontrou a salvação, ele encontrou Jesus Cristo. A sua vida foi transformada. E no versículo 19 diz assim: volte para casa e conte o quanto Deus fez por você. Quando você fala aquilo que Deus fez por você, para aquele que não conhece a salvação, você está sendo uma testemunha de Deus. Essa cidade foi evangelizada por esse homem que teve a sua vida transformada por Jesus. Eu tive a minha vida transformada por Jesus. A minha vida caminhava para o precipício. Você teve a sua vida transformada por Jesus. O que nós temos feito com essa realidade? Temos guardado isso para nós? Ou estamos nos comportando como aqueles que apontam para Cristo, a nossa esperança? Você não precisa saber de tudo. O que você precisa é estar disposto a compartilhar o que Jesus fez por você. Romanos 10, 14 diz: como ouvirão se não há quem pregue? Deus conta com você. Deus espera que você aplique essa palavra que Ele tem nos direcionado nessa noite. O que acontece quando nós enxergamos essas oportunidades
e começamos a aproveitar essas oportunidades para testemunhar a respeito da salvação, que é Jesus Cristo. O que acontece, pastor? Primeiro, pessoas são transformadas. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e fala para ela assim: pessoas são transformadas. Pessoas são transformadas. Certa vez nós estávamos em uma casa, uma reunião, e foi uma vizinha participar dessa reunião lá num bairro chamado Contendas. Talvez você nunca tenha ouvido falar desse bairro, mas pelo nome você já sabe que tem muito problema lá. Algumas vezes eu e a pastora Gerliane fomos chamados lá nesse bairro para separar brigas onde o filho estava com uma faca querendo matar o pai, querendo matar o filho, e ninguém podia entrar dentro de casa. É só Deus para guardar. Nós estávamos nesse bairro e uma vizinha foi participar da reunião. Nós adoramos ao Senhor, ministramos a palavra, oramos juntos, e ela virou e falou assim: o meu neto está em casa enfermo. Os médicos não sabem o que ele tem, já faz 4 dias ele não consegue levantar da cama. Vocês não querem ir lá fazer uma oração? Vamos lá. Quando nós chegamos, encontramos uma senhora, e essa senhora, ela tinha ligações com outras religiões que envolve o ocultismo. Mas nós fomos lá orar por aquela criança. E aí nós nos aproximamos da cama. A criança estava na cama de casal, uma casa muito simples. Oramos por aquela criança, ungimos ela. Quando nós terminamos a oração, sabe o que aconteceu? Nada. O que nós esperávamos? Nós esperávamos que a criança levantasse. E o que aconteceu? Nada. Terminamos de orar. Vamos evangelizar a senhora. Vamos testemunhar o Jesus que é amor. E nós começamos a falar do amor de Deus para aquela senhora, que era líder lá do movimento. E conversa daqui, conversa dali, chama para participar das reuniões junto com a gente. De repente, o que acontece? O menino dá um pulo da cama e sai correndo pela casa. E o poder de Deus se manifesta. Quando nós somos testemunhas do amor de Cristo, nós veremos coisas que os olhos não podem explicar. Nós participaremos de uma alegria que não dá para explicar, e nós veremos vidas sendo transformadas quando estamos disponíveis para abraçar o perdido, para viver o evangelho do qual Jesus nos convocou. Precisamos aproveitar as oportunidades, porque o que acontece quando nós mudamos a nossa percepção, nós vemos pessoas sendo transformadas e o nosso coração se enche de alegria. Deixa eu te falar uma coisa. Algo tem roubado a paz do coração de muitas pessoas. Muita angústia tem tomado conta da saúde emocional de muitas vidas. Pessoas acorrentadas à depressão, acorrentadas à angústia, à ansiedade, o sofrimento pelo amanhã. Não resolve o problema do amanhã, tira a paz do hoje. E o hoje, a palavra de Deus nos diz: aproveite as oportunidades, mude a tua percepção. Deixa eu te falar uma coisa: se você mudar a sua perspectiva, começar a aproveitar as oportunidades,
a angústia dá lugar à alegria, porque o nosso Deus transforma realidades. Ele é presente, Ele fazia no passado, continua fazendo agora, que é o presente, a oportunidade que Deus tem nos dado. Eu tenho buscado às vezes no médico, eu tenho buscado em vários recursos. Tinha uma mulher que fazia isso. Ela buscava uma saída em todos os recursos naturais, sofria com uma hemorragia que nada dava um jeito, quando de repente ela toca em Jesus e a realidade dela muda. Deus te convida nessa noite a ter uma atitude de fé, a mudar a sua percepção. Pare de focar nas suas necessidades, foca naquilo para o qual Deus tem te chamado, e se prepare para ver uma alegria que não tenha explicação inundando o teu coração. Deus tem cura para trazer em nossas vidas, Deus tem restauração para trazer em nossas vidas. Deus quer mudar realidades, quer mudar perspectivas. Nesse processo, vidas serão salvas e os milagres, as experiências sobrenaturais serão uma realidade cada vez mais frequente em nossas vidas. Eu não tenho dúvida do que eu estou pregando para vocês, porque é uma promessa de Deus e Ele não mente. A palavra dele não volta atrás, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele tem um futuro de alegria, de conquista, de vitória, de transformação de vida. Quando você olhar para trás, você precisa ver rastros de pessoas que foram potencialmente alcançados pelo amor de Deus, que é uma realidade na tua vida. Pastor, e o que mais acontece? As famílias, as comunidades são abençoadas, são transformadas. Mês passado, nós fizemos uma dinâmica aqui, nós convidamos 3 pessoas, começou com 3, não foi isso? 3 que anunciava para mais 3 e que buscava mais 3 e daqui a pouco não tinha mais ninguém na igreja. Todos foram alcançados. A gente não está falando de uma vida, a gente não está falando de uma família. A gente está falando de comunidades sendo abençoadas e transformadas. Quando nós nos movimentamos, quando nós mudamos a perspectiva, tudo à nossa volta mudará e começaremos a desfrutar do sobrenatural de Deus. Salmos 126, versos 5 e 6. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Pastor, eu estou com muita dor, eu estou decepcionado, eu estou frustrado. Palavra de Deus para mim e para você: seja uma testemunha frustrada. Não espere a circunstância mudar. Por quê, pastor? Porque isso transforma a realidade. Aqueles que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de... deixa Deus usar a tua dor. Isso confunde as pessoas. Como assim essa pessoa com tanto sofrimento está falando do amor de Deus? Fale do amor de Deus. Não cesse de falar do amor de Deus, e você atrairá alegria para dentro do teu ser. A mente não pode entender, não pode compreender, mas o milagre é algo que não se entende, se vive. Eu quero te convidar a crer na palavra de Deus e desfrutar de tudo que Ele tem preparado para você. Pastor, mas é difícil, eu sou tímido. A evangelização pode ser difícil. Pode ser difícil para alguns. Pode ser difícil para todos. Mas Jesus não nos chamou para uma tarefa fácil. Ele chamou para uma tarefa que precisa ser executada pela sua igreja. Pelo amor que nós temos ao nosso Deus, que se entregou, nós precisamos responder ao chamado dele. É muito interessante que, se nós mudarmos a nossa perspectiva, veremos carro vermelho para tudo quanto é lado. Se Deus mudar a nossa perspectiva nessa noite, veremos oportunidades para falar do amor de Cristo por onde nós andarmos.
E a sua recompensa não vai ser 50 reais. Vai ser algo que o dinheiro nessa terra não pode comprar. Eu estou falando de uma alegria que nós não conseguimos explicar. Nós estamos falando de desfrutar de uma intimidade com o nosso Deus que não dá para explicar. Nós estamos falando de ter um coração que havia em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que mudaria na sua vida se a sua perspectiva mudasse? Se o teu foco mudasse? O que seria da nossa igreja Batista Jeruel em Cabo Frio? O que seria da nossa cidade se a nossa perspectiva mudasse? Eu queria te convidar a ficar em pé nesse momento. Eu quero orar junto com você. Feche os seus olhos. Curva a sua cabeça. Deixa Deus ministrar o teu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te agradecer pela tua palavra. Pai, nós te pedimos nessa noite, Senhor, abra os nossos olhos. Senhor, quantas vezes as preocupações, as responsabilidades, a nossa correria de um lado para outro, tem sufocado a nossa vida de uma tal maneira que temos negligenciado a tua direção para as nossas vidas. Pai, nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes, Senhor, nós temos sido egoístas. Muitas vezes temos pensado apenas no nosso umbigo, nas nossas dores, nos nossos traumas, no quão difícil é avançar, no quão difícil é prosseguir. Pai, perdoa-nos, Pai, porque nós entendemos nessa noite que os nossos olhos precisam estar atentos às oportunidades, porque a tua mão não está encolhida, mas está estendida para nos abençoar. Mas quantas vezes temos negligenciado as oportunidades de ser uma bênção por onde nós andamos? Nós te pedimos, Pai, abra os nossos ouvidos, Senhor, abra os nossos olhos, Senhor, em nome de Jesus, que a nossa percepção ela esteja voltada, Senhor, para sermos testemunhas tuas onde nós andarmos. Senhor, nós reconhecemos, Pai, que o mundo jaz em trevas. Nós reconhecemos, Senhor, que o mundo precisa do teu amor. Nós vemos famílias se destruindo, pais contra filhos, filhos contra pais. Nós vemos, Senhor, uma sociedade corrupta. Ó Pai querido, mas nós queremos ser luz em meio às trevas. Nós queremos ser o sal que traz sabor a essa terra. Ó Pai querido, usa-nos como instrumento teus e transforma, Senhor, a nossa realidade. Em nome de Jesus, ó Pai, que possamos, Senhor, ser capacitados pelo Teu Espírito Santo e percebermos, Senhor, que Tu tens uma missão para cada um de nós nessa noite. Ó Pai querido, em nome de Jesus, ajuda-nos, Pai, porque Tu conheces as nossas limitações. Por isso, Senhor, nos dê coragem, nos dê força e nos capacite, Senhor, a fazer aquilo que Tu espera de nós. Em nome de Jesus, que todo espírito de medo caia por terra. Em nome de Jesus, que, ó Pai querido, a nossa percepção da dor, que a nossa percepção das angústias, do sofrimento, das lutas que temos enfrentado, mude nessa noite. A Tua palavra nos diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Ó Pai querido, nós cremos em Ti. Ajuda-nos, Pai, a alinhar as nossas prioridades às Tuas prioridades. Nós cremos que Tu podes suprir toda a necessidade que temos para vivermos os Teus propósitos, os Teus projetos. Por isso, Senhor, nos dá força, Senhor.
para remanejar as nossas prioridades. Senhor, em nome de Jesus, muda, Senhor, a nossa forma de orar. Que possamos orar aquilo que está no teu coração, Senhor. Não apenas aquilo que está nos corroendo, nos angustiando, mas que possamos, Pai, sermos despertados para viver a boa e agradável e perfeita vontade daquele que nos chamou. Te agradecemos, Senhor, por tudo que Tu fez e por tudo que Tu fará em nossas vidas ainda essa semana. E que ao abrirmos a boca, Senhor, que não sejam as nossas palavras, mas o Teu Espírito Santo ministrando a cada oportunidade que Tu abrirá. Nós Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Boa noite, meu povo, graça e paz. Quem está triste aí? Ninguém, né? O povo de Deus é um povo alegre. Como é um culto de missões, nós temos por prática, antes da oferta, fazer um momento missionário. E eu combinei com o meu amigo lá antes, ele vai passar um vídeo em breve com vocês aqui. Eu gostaria de pedir que você ouvisse e visse com os olhos do coração. Porque há muitos anos atrás, quando eu até então fazia um seminário, eu ouvi a história desse povo. Ele mexeu comigo e hoje eu relembrei. E não foi diferente. Eu tenho certeza que vai despertar algo em você também. Pode ir, Anderson. Esse povo, minha gente, eles deram o seu melhor. E quando é relacionado a missões, relacionado a evangelismo, é necessário que a gente dê o melhor que a gente tem. E não há nada melhor do que a própria vida. E eles fizeram isso. Talvez nesse momento Deus não esteja pedindo a sua vida, o seu tempo total. Mas aquilo que você tem, faça de coração. Porque é para isso que somos igreja. E é por isso que ainda estamos aqui. Porque se essa missão tivesse sido completa, eu não tive a oportunidade de ouvir a palavra do pastor, porque eu estava ali na cantina. Eu creio que ele até tenha lido esse versículo: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Esse ide tem uma conotação de indo. É igreja em movimento. Isso está acontecendo até hoje, vai acontecer até o nosso encontro com o nosso Deus. E quem quer se encontrar com Jesus aí? Todo mundo quer morrer, gente? Todo mundo quer encontrar Jesus, mas ninguém quer morrer. Eu também não quero, não. Mas se ele viesse nos ares me buscar, eu ia com tanta alegria. Para que isso aconteça, como igreja, a gente tem que estar pronto a fazer a nossa parte e acelerar esse processo. E digo para você, não está longe não. Está pronto, Anderson? Tem voz, João? Ou seja, quase um século antes da Reforma Protestante, e, portanto, alguns historiadores dizem que venderia como escravo para pregar o Evangelho? Quando falamos de missões ou de missiologia, a Igreja Morávia é um nome que fatalmente será mencionado em algum momento. Essa igreja tem origem a partir de um teólogo chamado Jan Hus, que deu origem ao movimento hussita, localizado na Boêmia, atual República Tcheca. Esse movimento ele contestava algumas doutrinas da Igreja Católica, como a celebração da liturgia em latim, o celibato, as indulgências e purgatório.
Tudo isso no começo do século XV, ou seja, quase um século antes da Reforma Protestante, e, portanto, alguns historiadores dizem que essa foi realmente a primeira igreja protestante. Transformando uma longa história em uma história mais curta, durante o período da Contra-Reforma Católica, a população protestante da Boêmia sofreu muita oposição, de maneira que muitos foram executados ou foram expulsos do país. Os membros dessa igreja, então, foram forçados a se reunir em segredo e, eventualmente, se dispersaram por toda a Europa. Em 1722, um dos grupos ilegais que continuava escondido do domínio católico, chamado de Semente Escondida, mudou-se para a terra de um conde alemão radicado no pietismo luterano. Esse conde era chamado Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, o qual permitiu que esse grupo residisse em suas terras. Esse pequeno grupo eventualmente se tornou em uma pequena cidade, mas sofreu com dissensões dentro do seu meio. O conde Zinzendorf, então, trabalhou para conseguir a paz nos relacionamentos entre essas pessoas, o que foi alcançado ainda naquele ano. Alguns meses mais tarde, a cidade teve a experiência de um avivamento, onde, segundo o relato dos próprios, eles simplesmente aprenderam a amar uns aos outros. Isso mediante uma visita do Espírito Santo similar àquelas relatadas no livro de Atos. Como resultado disso, a igreja produziu coisas como um relógio de oração diário, que durou um período de 100 anos, a criação do primeiro devocional diário, que foi publicado como um livro, a criação de centenas de pequenos grupos de estudo em toda a Europa, encorajando pessoas a orarem, lerem a palavra e terem comunhão, e foi também a primeira igreja protestante a começar trabalhos missionários. Nesse sentido, quando aquela igreja que era a própria cidade tinha apenas 300 habitantes, eles enviaram seus primeiros missionários. E dentro de 30 anos, a partir desse momento, a igreja já havia enviado centenas de missionários pelo mundo, incluindo Caribe, Américas do Norte e do Sul, Ártico, África e Leste Asiático. Eles foram os primeiros a enviarem pessoas leigas e não clérigos como missionários, os primeiros protestantes a pregarem aos escravos e os primeiros protestantes em vários países. A primeira missão foi estabelecida no Caribe, na ilha de São Tomás, em 1732, por um oleiro chamado Johann Leonard Dober e um carpinteiro chamado David Nichtmann. Dober, ao escutar sobre a história de um ex-escravo vindo das Ilhas São Tomás, de nome Anthony Ulrich, que dizia que os escravos estariam muito receptivos aos missionários cristãos, ele sentiu então um grande chamado de ir até eles. Posteriormente, David Nichtmann também foi apontado para acompanhá-lo nessa missão. Nesse meio tempo, muitas dúvidas e confrontos se levantaram. Um deles foi na Dinamarca. Von Pless, o mordomo do rei, perguntou a eles como eles viveriam. "Nós trabalharemos", disse Nichtmann, "como escravos em meio aos escravos." "Mas", disse Von Pless, "isso é impossível. Não será permitido. Nenhum homem branco trabalha como escravo." "Muito bem", respondeu Nichtmann. "Eu sou um carpinteiro e exercerei meu ofício. Mas o que o oleiro vai fazer?" "Ele vai me ajudar no meu trabalho." "Se mantiver esse espírito", disse o mordomo, "você manterá sua posição em todo o mundo." A missão eventualmente alcançou resultados e batizou 13.000 antes que qualquer outro missionário chegasse àquele local. Como vocês puderam ver, é uma informação errônea dizer que Dober e Nichtmann se venderam como escravos para pregar o Evangelho, já que isso não era permitido. Mas é importante não menosprezar o desejo real que havia em seus corações de topar qualquer desafio, nem que fosse para ganhar apenas uma alma. Veja só esse relato sobre Dober no livro The Bow in the Cloud, com relatos da época da escravidão. Mais ou menos nessa época, encontrando-se com alguns companheiros devotos do conde Zinzendorf, que haviam chegado à corte da Dinamarca para assistir à coroação de Christian VI, Anthony abriu seu coração para eles, dizendo: "Quem dera alguém pregasse o Evangelho para minha irmã em São Tomás."
No decorrer de algumas semanas, o próprio Anthony chegou a Hamwood e confirmou em uma reunião pública lá tudo o que havia declarado em Copenhague, respeitando os desejos e a vontade de seus conterrâneos ignorantes e oprimidos em São Tomás de receber o Evangelho. Mas ele acrescentou: por tanto tempo e tão severo... Irmãos, é uma linda história. Eu te desafio a, de alguma forma ou outra, a internet hoje nos possibilita isso. Se aprofunda mais na história desse povo. Por que eu quero dizer isso? Porque a Bíblia Sagrada, ela é compilada de ensinamentos e biografia de pessoas que tiveram as suas experiências com Deus e deram o seu melhor. Uns erraram, isso serve como exemplo para que a gente também não venha errar. E os que acertaram, serve de motivação para a gente acertar também. E a história desse povo tem um fato muito interessante que aconteceu com eles também, que um dos moravianos estavam numa viagem de navio e nessa mesma viagem encontrava-se John Wesley. Quem nunca viu falar de John Wesley? Um dos papas da Reforma Protestante, um grande pregador, um grande conhecedor da Palavra de Deus. John Wesley estava indo evangelizar índios, um povo, e estava nessa viagem. Aí no meio da viagem o navio foi pego por uma grande tempestade e a possibilidade de naufrágio levou todo mundo ao desespero. O desespero foi tão grande que as ondas invadiram o navio, quebrou o mastro, e John Wesley observou onde tinha um povo louvando e cantando hinos ao Senhor, tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Aquilo ali chamou a atenção de John Wesley, e esse povo eram os moravianos. Esse povo que foi perseguido, esse povo que tinha uma chama acesa, esse povo que poderia ser considerado loucos por Jesus, apaixonados por Jesus. E aquilo chamou a atenção de Wesley. Wesley perguntou: vocês não estão com medo, não? Estou falando: não, morrer por Jesus é lucro. Não tenho medo da morte, eu não temo nem a morte. Aí, e as suas crianças, as suas mulheres: não, estão cantando, estão louvando, eles também não estão desesperados, porque eles também não temem a morte, eles sabem o Deus que eles servem. John Wesley disse: foi necessário eu passar por isso para entender o que é morrer por Cristo. Esse povo fez a diferença. Perseguição, oração, propósito, Espírito Santo e envio. São coisas que ficaram marcadas. Hoje, quando eu li o texto, fui estudar um pouquinho sobre os moravianos, eu comecei a chorar, porque é um grande exemplo a ser seguido. Pastor Armando, há tempos atrás aqui, pregou acerca da palavra de Deus, que é uma história que ainda está sendo escrita. E a partir disso, com a minha, a tua história, você tem a possibilidade de também fazer história. E talvez, no futuro próximo, ser lembrado, quem sabe, como um dos moravianos. Deus pode te chamar. Eu tive a oportunidade de ver na internet que existem países aí no Congo, países muçulmanos, em dezenas, centenas de milhares de cristãos estão sendo mortos. E talvez Deus pode te chamar para ir para um país desse. Aí sim, você vai ter que dar o seu tudo para Deus, que é a sua própria vida. E se Deus te chamar, meu irmão, você vai alegre. Esses dois jovens, que alguns dizem que se venderam como escravos, esse rapaz já diz que realmente eles se voluntariaram. Mas no navio, eles não tinham possibilidade de regresso. Foi quando eles falaram: aqui sim, hoje eu tenho a possibilidade de fazer valer o sacrifício de Cristo na cruz. Hoje eu tenho a possibilidade, de, através da minha vida, vai dizer para o Senhor que valeu a pena ele ter morrido por mim naquela cruz. Hoje é culto missionário. Hoje você tem a possibilidade também de fazer algo. Talvez você não pode ir, mas você pode ofertar. Mas principalmente você pode orar. Que o que fez aquele povo diferente de todos os outros é o poder da oração. Porque eles eram um povo que orava, um povo que cria, tiveram a visitação do Espírito Santo, foram despertados a partir da perseguição e fizeram história. É impossível você falar de missões e falar de evangelismo e não falar dos irmãos moravianos. Toda oferta hoje, tudo aquilo que você ofertar, desde a cantina até o envelope que tem aí na sua frente, um envelope de oferta, de dízimo, a quem está nos visitando, você tem a possibilidade, e nós ficaríamos muito felizes com isso, de você botar o seu nome aí e bote aqui no Migrador Filaço, que nossos pastores estarão entrando em contato com você. Mas faz isso de coração, faz isso crendo, que um pedacinho de você vai estar com nossos pastores lá na África, fazendo um lindo trabalho com crianças, vai estar com a nossa irmã lá no Nordeste, levando a palavra, levando alimento, levando provisão a quem não tem nada. Então, irmãos, a gente não chega a lugar nenhum se não der o primeiro passo. E hoje aqui você tem a oportunidade de dar o primeiro passo. Mas antes disso, mais importante,
Eu te desafio a todo dia, toda noite, toda manhã, toda tarde, quando você botar o seu joelho no chão, ou mesmo a sua cabeça no travesseiro, começar a falar com o Senhor, lembra de missões. E eu li algo interessante acerca dos moravianos também, que eles eram homens e mulheres e crianças de oração, pedindo a Deus resposta e se colocando como a possibilidade de resposta daquela oração. Senhor, envia alguém, mas o primeiro deles que quer isso sou eu. Será que nós temos coragem de fazer isso? Ou será que vamos ter que ser perseguidos para sermos despertados a algo tão grande assim? Irmãos, coloque de pé e estaremos orando. Pega o teu envelope de oferta, de dízimo. Pai, Tu és o nome que é sobre todo nome. Até aqui o Senhor nos ajudou, Pai. Te agradecemos por vida de pessoas, ó Pai, que receberam e aceitaram de Ti o chamado, ó Pai. Receberam e aceitaram de Ti o ID, Pai. Fizeram a diferença, fizeram história, Pai, e deixaram gravado em nossos corações para que servisse como nós, como exemplo, Senhor Jesus, a partir, Pai, dos Teus ensinos, ó Pai, os Teus escolhidos, os Teus apóstolos, ó Pai, que não parou mesmo ante a perseguição, Senhor, e essa atividade foi contínua que chegou até nós aqui, Pai, que não para em nós, que vai também a partir de nós alcançar, ó Pai, aqueles ainda que não foram alcançados, ó Pai, levaram, ó Pai, a possibilidade do Evangelho, ó Pai, aqueles ainda não tiveram essa oportunidade, ó Pai, às vezes, ó Pai, aquele que está precisando, ó Pai, é o nosso vizinho, Pai, é o nosso amigo, é o nosso colega de trabalho, de escola, Senhor, e muitas vezes, Pai, antes as tribulações, ó Pai, antes os afazeres do dia a dia, ficamos tão desapercebidos que nem lembramos, ó Pai, de fazer um simples convite, ó Pai, que pelo menos esse convite, ó Pai, jamais deixamos de fazer, ó Pai, e nos coloque, Senhor, de prontidão, Pai, dá-nos um coração contrito e quebrantado, ó Pai, um espírito sensível à Tua voz, para que possamos estar perceptíveis, Senhor, ao Teu chamado, ó Pai, para que se um dia prover a Ti nos enviar onde quer que for, ó Pai, que estejamos prontos, Pai, que estejamos preparados, ó Pai, ornados por Ti, com as armaduras espirituais, ó Pai, para cumprirmos esse chamado, ó Pai, que a Tua igreja jamais pare, ó Pai, que a Tua igreja jamais se conforme, ó Pai, que a Tua igreja jamais se condicione a paredes, ó Pai, e sim, Pai, cumpra o propósito de serem chamados para fora, de irem, ó Pai, alcançar vidas e almas, porque estamos cansados desse mundo, ó Pai, e ansiamos pelo encontro, ó Pai, ansiamos pela promessa, Senhor Deus, mas isso começa por mim, Pai, isso começa pelos meus irmãos, ó Pai, dá-nos um coração, Senhor, disponível a Ti, Pai, e Te agradecendo pela vida dessas pessoas que graças, ó Pai, à ação sobrenatural do Teu Espírito sobre eles, estamos aqui, Pai, e em tudo estamos graças, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, irmãos, com alegria, Pai. Registrado lá que você esteve na Batista Jeruel, em Cabo Frio. Glória a Deus, no dia 9 de março de 2025. Ninguém apaga isso, ninguém tira isso. Glória a Deus, querido, nós estamos alegres nesta noite pela presença dos irmãos e também pela presença dos nossos visitantes. E com alegria nós recebemos primeira vez, glória a Deus. Nós profetizamos que é a primeira de muitas. Amém? Está conosco Márcio, não é isso? Márcio, João Pedro e em dose dupla, Karine. Que bênção, Márcio. Foi abençoado duplamente. Glória a Deus. Sua matriz. Sua matriz? Ah, que bênção. Glória a Deus.
Quem bebe dessa água aqui é perigoso, cuidado, né? Essa água salgada, então, é uma bênção. Amém? Como a igreja recebe nossos irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E volte sempre. Se quiser, pode ficar. Só pedir pastor Clóvis pela autorização, pode ficar. Amém, queridos. Glória a Deus. Nós, essa semana, temos programações especiais. Amém? Amém. Porque todos os dias que nós estamos reunidos é especial. Glória a Deus, não é verdade, irmão? Amanhã, às 19 horas, a nossa maestrina Rose, cadê ela? Ali. Está convocando os irmãos que fazem parte do Coral Aliança. Ah, não, desculpa. Eu que improvisei o nome do Coral Aliança, que é a Aliança do Senhor. Glória a Deus. Amanhã, 19 horas. Gostou, né, Mário? Amanhã, 19 horas. Os irmãos que vão poder estar, somente os irmãos que vão poder estar no dia 20 de abril, que é o dia da Páscoa, em homenagem à Páscoa, que estão convocados. Os que não puderem estar, não precisam nem vir amanhã. Se quiserem vir, podem até vir orar, abençoar. Mas ensaiar, mas tem que não. Só quem for cantar, tá bem, irmãos? Que não adianta ensaiar, quem não vai cantar. Amém? Então, quem estiver aí, quem já tenha dado seu nome para o coral, amanhã às 19 horas. E às 20 horas, já emenda e a bênção vai ser dobrada. A oração, né, pastor? Glória a Deus. Às 20 horas de oração. O pastor Armando pediu para lembrar dos jovens de 80 para baixo. E depois do culto, ele quer ter uma palavra para os jovens aqui no cantinho. Quinta-feira nós teremos nosso grande culto. Não é verdade? É grande culto, irmãos, porque onde Deus está é grande. Às 20 horas aqui também. Domingo, 9 horas da manhã. O que nós teremos? Glória a Deus. Vocês vão estar dormindo muito aí. EBD, 9 horas, irmãos. Domingo, para nós estarmos aqui aprendendo do Senhor. Deixa eu botar o óculos aqui, irmãos. Estava me esquecendo de alguma coisa aqui. Glória a Deus. Cantina, não esqueçam. Cantina missionária. Não gaste lá fora, não. Gaste aqui. Aqui a comida é ungida. Glória a Deus. Dia 30/3, último domingo do março. Preste atenção, igreja. Toda a igreja está convocada a estar aqui às 9 horas da manhã. Nós teremos aqui a nossa assembleia para a apresentação da nova diretoria. Quem falou amém, pastor? Vamos lá. Dia 30/3, último domingo de março, às 9 horas da manhã, no horário da escola bíblica dominical, nós teremos aqui a reunião da Assembleia para falarmos aqui, a tratarmos da apresentação da nova diretoria. Maravilha! Viu, pastor? Vai estar todo mundo aqui. Quem é membro e quem não é membro também está convidado, até porque vai ter um café, irmão. Glória! Vai ter um café de comunhão para os irmãos aqui. Você pode vir aqui fazer jejum no sábado e pode vir para cá no domingo de manhã tomar um café conosco. Glória a Deus! Impacto, né, Márcio? De fogo e glória, é isso mesmo, Márcio? É fogo e glória mesmo, carinho? Eles são de lá, eles conhecem. Quem já foi no impacto de fogo e glória aqui? Eita, que maravilha! É fogo e glória, né? E o fogo não se apagou, irmão. A chama continua acesa. É glória para todo lado, é brasa acesa. Dia 16, 17 e 18 de maio. Pastor Rafael pediu para aqueles que quiserem ir para o procurar e dar o seu nome. Amém? Será bênção, irmãos. Glória a Deus para quem puder estar lá. Ontem foi Dia Internacional das Mulheres. Na verdade, irmãos, a data seria dia 7. Mas como a mulher demorou um dia para se arrumar, ficou lá no dia 8. Então, dia 8, ontem foi Dia Internacional das Mulheres. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida. Glória a Deus pelas mulheres que Deus tem colocado na nossa vida, né, pastor? Que seria se nós sermos mulheres? Meu Deus. Oh, Jesus. Glória a Deus. Amém? Você está feliz com Jesus? Eita, maravilha. Então eu queria te convidar a se colocar de pé e se colocar ao lado de um irmão ou de uma irmã. Nós vamos estar orando junto. Nós começamos esse culto juntos, permanecendo juntos, vamos terminar juntos, vamos para casa juntos, adorando ao Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Como é precioso, irmão. Lembra aquele corinho? Como é precioso.
estarei junto a ti. Andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos aleluia. Como é maravilhoso isso, irmão. Nós somos um em Jesus. Vamos permanecer para sempre assim, um com Jesus. Aleluia. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que a tua semana seja extraordinária. Glória a Deus. Deus já está na tua semana. Deus já está cuidando de tudo. Não se preocupe. Lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Pai, nós te adoramos, Senhor, nessa noite. Nós te bendizemos por esse tempo tão especial que o Senhor tem nos concedido. Estar na tua casa, Senhor, não é simplesmente um ato de sair da nossa casa e vir para a igreja e estar com os irmãos. Vai muito além, Senhor. É estar orando, cultuando, adorando, recebendo do Senhor. Estar na tua casa, Senhor, renovando as nossas forças no Senhor. Estar na tua casa é saber que nós temos um Pai que cuida de nós, um Pai que nos ama. Apesar das nossas imperfeições, das nossas fraquezas e falhas, é um Pai que está conosco todos os dias. Obrigado, Senhor, por cada vida aqui presente, por cada família aqui representada. Obrigado porque Tu és o Deus da nossa família, da nossa casa, Senhor. Obrigado porque um dia o Senhor olhou para nós, com Teus olhos de compaixão e nos viu, homens e mulheres falhos, miseráveis, mas o Senhor nos amou. Oh Deus, obrigado, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados, pelo nosso nome está escrito no livro da vida. Obrigado porque ansiamos o grande dia do arrebatamento da igreja e essa esperança, Senhor, arde em nosso coração. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pelo tempo tão especial que temos nesta noite. Pai, nós vamos de volta para a nossa casa, mas nós sabemos que o Senhor está conosco. Aleluia, o Senhor disse que estaria conosco todos os dias. Todos os dias. Todos os dias, até a consumação do século. E quem prometeu é fiel. Aleluia. E nós temos a convicção de que a nossa semana já está abençoada pelo Senhor, porque o Senhor já está presente na nossa semana. Cuida de cada um de nós, Senhor. Deus, daqueles que vão estar na escola, no trabalho, Senhor. Ó Deus, por onde quer que venhamos estar, Deus nos ajuda a nos manter, Senhor, em fidelidade a Ti. Que a nossa vida seja um espelho que reflita a Tua glória, a Tua presença, e que vidas sejam alcançadas e transformadas, assim como foi pregado aqui nesta noite, através do nosso viver. Em nome de Jesus nós profetizamos, Pai, que almas serão salvas nesta semana através das nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, receba a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão. Seja conosco, Senhor, que a nossa noite seja, Senhor, uma noite de paz, uma noite em que o Senhor venha falar conosco, Deus, através de sonho, de revelação, de visão. Pai, a Tua presença em nós faz toda a diferença, Senhor. Pai, abençoa-nos, Senhor, com toda a sorte de bênção. Seja conosco, Pai, por onde quer que Deus estar. Nós abençoamos, Senhor, a cada vida aqui presente, cada vida que nos ouve através das redes sociais. Deus, nós recebemos do Senhor a bênção. Nós somos dependentes de Ti, Senhor. Sem Ti nós nada somos, Pai. A nossa dependência é exclusiva, total. É no Senhor para todo sempre. Obrigado, Senhor. Adoramos o Teu nome, Pai.
estenda suas mãos, querido, aos céus. Que é de lá que vem o nosso socorro. É lá que está a nossa esperança. É no Senhor que está o nosso refúgio. Oh, aleluia, que a graça redentora de Cristo Jesus, que o grande amor de Deus o Pai e as doces consolações do amado e inseparável amigo Espírito Santo seja com você, meu irmão, com a sua casa, com a tua vida, por onde quer que você venha estar. Aleluia, se você assim crer, exalte, glorifique, aplaude e bendiga o nome do Senhor. Deus te abençoe. Aleluia.